Boa noite, galera. Eu sou a coordenadora Thaís. Sejam bem-vindos para a nossa segunda aula de português com a nossa querida professora Pati. Boa aula, pessoal. Pati, é com você. Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Me diz aí no chat. Olá, Giovana, Nicole, Carol, Rafaela, Juliana. Boa noite. Sejam bem-vindos aí. Estão vendo, não? Liguei minha câmera aqui, ó. Sejam bem-vindos à nossa aula de Português 2, né? Nossa aula 2 do Compacto de Português. Estão vendo? Ah, show. Ok. Então tá bom. Então tá tudo tranquilo. Sejam bem-vindos, uma boa noite. Hoje o Boa nosso noite, sextou. professor. Oi, Pauline, boa noite. Hoje o sextou de vocês é comigo, né? É com a aprovação de vocês. Parabéns por vocês estarem aqui numa sexta-feira à noite em busca da aprovação, né, gente? Isso é muito importante porque a aprovação, ela é uma construção, né, pessoal? Então, assim, é isso aí, a gente tá junto e a gente vai chegar até o final aí, a gente vai buscar essa aprovação, esse conceituar de qualquer jeito. Eu tô vendo que vocês estão dispostos, né? Então, vamos embora. Olá, boa noite, quem está chegando aí agora. Andressa também. Olá, sejam bem-vindos. Hoje a nossa aula está muito, muito, muito importante, recheada de informações importantes para vocês, para fazerem um bom primeiro exame de qualificação, né, da UERJ. Vocês são os nossos futuros uergianos, né? E a gente tem certeza que vocês vão chegar lá. A nossa equipe está toda preparada aqui, tá, né, com muito afinco, elaborando essas aulas, pensando na aprovação de vocês desde já, porque a gente já pensa, né, lá na frente. Então, a gente já está fazendo essa construção dessa aprovação aí com vocês. Precisamos de vocês com a gente, né? Porque não tem como construir a aprovação só do lado de cá, né? Tem que vir do lado de vocês aí também. Então, a gente conta com vocês, com assiduidade, né? Participação é muito importante. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês podem ligar o áudio para falar comigo, vocês podem colocar no chat as dúvidas, se acharem melhor, tá bom? Eu soube que vocês amaram a aula da Profetame, né? Não me surpreende que a Profetame é maravilhosa, é a minha dupla, né, do coração. Então, fico muito feliz que vocês participaram, vocês gostaram. E a aula de hoje ela é um complemento da aula de quarta-feira, né? Nós montamos esse compacto, essas aulas, juntas. Então, eu vou dar sequência aí com novas temáticas, com outros assuntos de extrema importância na aula de hoje, tá? Eu não posso deixar, né, de dar um recadinho para vocês, como está no início da nossa aula, né? Eu não posso esquecer de dar esse recadinho. Amanhã, convoco aí vocês para a aula de matemática com o professor Diego. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã. E depois do professor Diego, entra a professora Priscila e vai até meio-dia com vocês amanhã, nesse compacto super, né, maravilhoso, top da matemática, né? Da área da matemática e exatas. Então, conto com vocês amanhã também nessas aulas. Se ainda não garantiu esse compacto, procura aí a nossa equipe, a Thaís Maria, que está sempre à disposição aí para ajudá-los, tá? Então, recadinho dado, tá? Então, vamos embora? Vamos que vamos? Estão animados para a aula de hoje? Já prepararam aí um cafezinho, pegaram uma aguinha para a gente seguir aí? Com certeza. Muito bem, Nicole. Então, vamos embora. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela para a gente já dar início aí à nossa aula. Vamos embora. Vocês receberam aí a aula de hoje, né? O documento da aula de hoje. Vou compartilhar aqui também. Só um momentinho que está abrindo. Aí, está indo.
Estão vendo aí a minha tela? Compartilhada com vocês? Muito bom. Ok, então vamos embora. Vou só ver aqui. Foi, né? Bom, gente, para quem não me conhece, eu sei que muitos aí já devem ter ouvido falar da Profepate, conhecer também, de repente, aí já a Profepate, mas eu sou a professora Patrícia Santos, sou professora de língua portuguesa, redação, literatura, espanhol, sou especialista em metodologia do ensino da língua portuguesa e metodologia do ensino superior também. Então, assim, eu tenho uma longa caminhada aí, né, há mais de 10 anos já, no magistério, e ano passado, junto com a nossa equipe aí de linguagens do pré-UERJ, nós aprovamos, tananana, vocês sabem o número, né, de aprovações, já devem ter ouvido falar, nós aprovamos 157 alunos, e esse número só está aumentando, né, cada hora que a gente vai olhar, a gente vê que tem um a mais, dois, três, e é um sucesso, né, gente? 157 aprovados na UERJ, gente. E vou falar para vocês, a parte de linguagem tem um peso, tem uma importância muito grande, de acordo com o curso que você decidir aí, né? Dependendo do curso que você quiser. Então, assim, tivemos uma grande quantidade aí de alunos que passaram para direito, e a língua portuguesa estava ali, né? Português estava ali como uma importância muito grande aí para esse curso, jornalismo, nós tivemos também muitos alunos aí aprovados, entre outras áreas também, né? Então, assim, nós somos os campeões de aprovações. Então, acreditem em tudo que nós elaboramos, acreditem, confiem nas aulas que nós preparamos para vocês, porque nós sabemos o que estamos fazendo. Não é à toa que nós somos os campeões de aprovações, né? Então, assim, quem aí, quem ainda não se inscreveu, quem esqueceu aí de se inscrever no pré-UERJ, as inscrições vão até o dia 23, hoje é dia 21, pessoal. Então, até dia 23 ainda tem um tempinho aí para vocês irem atrás dessas inscrições e não deixarem de participar do nosso corpo discente aí desse ano, tá bom? Nós queremos aí aumentar esse número de aprovações ano que vem. A gente quer vocês, que estão aí do outro lado, dentro dessa nossa listagem, tá? Então, assim, eu não poderia deixar de falar também dessa nossa alegria, desse nosso orgulho, que é esse número aí de aprovados, né? Os nossos queridos uergianos já, né? Já estão agora na UERJ. Então, vocês serão os próximos, tá bom? Então, vamos embora. Bom, o livro, né, no caso, o conto, que vai abarcar aí, né, que é a grande importância aí do nosso primeiro EQ da UERJ, é o conto Amor, de Clarice Lispector, né? Vocês já sabem, vocês já fizeram essa análise aí do conto na aula passada, com a Prof. Tami. Então, hoje a gente vai comentar mais um pouquinho aí sobre algumas situações muito importantes para esse primeiro exame de qualificação aí, e sobre esse conto maravilhoso da Clarice Lispector, que é o conto Amor, tá? Gente, ele é um conto, ele não é um livro, tá? Então, assim, dentro do livro Laços de Família, nós temos 13 contos, e um deles é o conto Amor. Então, eu tenho até aqui em mãos o livro Laços de Família, maravilhoso, tem um conto melhor do que o outro, né? Particularmente, o Amor não é o meu conto favorito, tem outro conto favorito aí, mas é muito importante, muito interessante a temática retratada nesse conto aí, que vocês já debateram e a gente vai dar sequência hoje. Só que, assim, nós temos algumas situações da aula de hoje, né? O que eu vou abordar na aula de hoje com vocês, né? Para vocês entenderem sobre o que a gente vai falar hoje, né? A aula de hoje, eu farei uma análise rápida do título, Amor. Por que esse conto leva o nome, leva o título Amor? Tem como título a palavra amor. A importância da escolha dessa obra para o primeiro exame de qualificação. É uma obra, assim, de uma escritora muito renomada da literatura brasileira. Então, vocês sabem que, dentre as escolhas dos livros para o primeiro EQ, a gente tinha ali a Clarice,
tinham 3, né? Clarice, Rubem Fonseca e Érico Veríssimo. E a escolhida foi a Clarice, né? Então, já achei isso magnífico, terem escolhido, né? Que é a voto popular, enfim. A escolha foi uma mulher. Então, isso já diz muito sobre a importância dessa escolha, já diz muito sobre a importância de fazer essa análise do título, entender por que ele é chamado assim também. Então, dando sequência, falaremos um pouquinho da autora, características da obra dela, focando principalmente aí na obra Amor, né? Falaremos um tópico que eu considero de extrema importância, que é o gênero conto. Por que foi o gênero conto escolhido, né? O que esse gênero traz para a gente? Uma análise do que é um conto, da tipologia textual, que também pertence aí esse conto. Então, a gente vai fazer essa análise assim, bem profunda, e isso é alvo de questão, pessoal. Essa parte aí, esse primeiro tópico, esse terceiro tópico, na verdade, aí que eu falei para vocês, motivo, faz parte da escolha da banca da UERJ para fazer ali uma questão, 2, 3, 4, para analisar esse conto e colocar como uma questão aí na hora do exame, tá? Então, esse tópico aí é de extrema importância para a gente na aula de hoje, tá? Elementos da narrativa também é alvo de questão da UERJ. Detalhes gramaticais, que eu vou chamar a atenção para vocês, repararem em 2 situações gramaticais, falando da gramática da nossa língua, de regra gramatical da língua portuguesa, e também será alvo de algumas questões aí, possivelmente, tá? E alguns exercícios para a gente praticar aí no final, para que vocês pratiquem, tirem dúvidas, tá? Fiz 10 questões e tem um bônus para a galera aí que ficar até o final da aula participando. Não vai fazer só 10 questões, não. Vocês acham pouco 10 questões? Vocês vão fazer 20 questões. Por quê? A Profepat trouxe mais 10 questões, além dessas questões que vocês farão aí na aula de hoje comigo, tá bom? Então, é um bônus aí, vou enviar para vocês. Depois eu mando o gabarito, caso não dê tempo, né? Então, aproveitem, tá? Tem um outro bônus também, que é um arquivo, um documento que eu preparei, que fala sobre indução, dedução e dialética. Então, assim, gente, tem muita coisa para se falar, né? Então, vamos acelerar aí, vamos ver se vai dar tempo da gente fechar isso tudo na aula de hoje. Se não der, estou com vocês no grupo, envio para vocês o gabarito, comento lá a dialética, comento um pouquinho hoje, comento a dedução, indução, e a gente vai fazendo a aula junto assim, tá bom? Então, vamos lá, estou gostando das interações. Eu amo ver a telinha, um monte de coraçãozinho, um monte de emoji aí que vocês colocam, isso é maravilhoso, eu amo. Olha lá, a Júlia colocando coraçãozinho, a Rafa, lindas, muito obrigada. Vamos embora, gente. Vocês são maravilhosos, né? Ai, que coisa linda. Gosto também de ouvir vocês falando, tá? Gosto de ler o chat. A interação é muito importante, né, gente? Muitos alunos ficam com vergonha de interagir, mas nós estamos aqui para vocês, por vocês. Então, por favor, vamos interagir. A sua dúvida pode ser, de repente, de outro colega que está aí na aula, né? De uma dúvida pode ser tirada várias conclusões, várias situações. Então, conto com vocês aí, com a participação. Então, vamos lá, gente. O que eu falei para vocês que a gente vai fazer primeiro? Falar sobre o título. O título, ele é bem curtinho, né? Fazendo essa conexão aí ao que é o gênero conto, né? Que é um gênero curto, rápido de se entender o que está acontecendo, enfim, se entender o desenrolar da trama, né? Apesar de Clarice Lispector ser bem profunda, né? Há um aprisionamento clariciano na obra que vocês já devem ter reparado, né? Há esse aprofundamento em análises psicológicas, isso tudo vocês já estão por dentro, né? Mas o título, pessoal, o título do conto é Amor, justamente, é óbvio que o título tem que fazer conexão ao que está sendo retratado na obra, né? É justamente porque a nossa protagonista, a Ana, ela mostra como o amor foi o ponto condutor de suas escolhas. O amor. E isso, Sebastião, tu colocou aí no chat, ó. O amor foi determinante para as decisões da protagonista. Pois é.
depois que ela teve a epifania, que ela ficou reflexiva, pensativa sobre a sua vida, sua condição, suas escolhas, né? A vida que ela levava, enfim, a toda aquela condição em que ela se encontrava, mesmo assim, mesmo ela parando para refletir, para ter essa concepção, essa análise do momento que ela se encontrava, da sua vida, ela decidiu o quê? E aí? Ela decidiu a sua família, escolheu a sua família. O seu filho, o seu marido, aquela situação, aquela condição de ser dona de casa, de cuidar da sua família, do seu marido, do seu filho. Então, assim, o amor, ele é o condutor de tudo que ela escolhe dentro da trama, né? Esse amor, como a gente vai vendo aí durante a narrativa, não é amor pelo cego, né? Que ela até diz que estou apaixonada por aquele cego, não é aquela paixão pelo cego, enfim. Não é pelo cego, muito menos o seu amor próprio, gente, o seu ego, o seu amor próprio. Esse amor é pela sua família. Galera, esse conto está dentro de um livro chamado Laços de Família. O laço familiar é o grande eixo dessa obra. Por isso que ela é intitulada Laços de Família. Então, assim, o amor é pela sua família. Não é pelo cego que desperta nela aquele, opa, preste atenção na sua vida, pensa no que você pode mudar. Não, mesmo assim, ela decide, ela toma a decisão, a escolha de continuar lutando pela família, cuidando da família, deixa até mesmo o próprio amor dela, né, o ego, o amor próprio dela de lado, para continuar cuidando dessa família, que é o grande amor dela, né? Então, o título Amor é muito importante para a gente entender esse conto também, né, pessoal? Deixa eu ver o que vocês colocaram, acho que tem uma mensagem. É isso aí, Sebastião. Então, a gente chega a essa conclusão, né? Que a família é tudo para essa personagem, para essa protagonista. Olha, eu vou te falar, Sebastião. Já escrevi um personagem onde o amor ao eu foi maior. Dentro desse livro que você quer dizer, Laços de Família, não. Não vejo, não enxergo por esse prisma aí, não. Apesar de ser, né, a Clarice, a gente vai estudar, vai analisar um pouquinho aqui. Não me recordo, Sebastião, eu acredito que não. Mas, né, não li todas as obras ainda da Clarice. Algumas que eu já li, eu não observei esse ego, essa centralização no amor próprio, né, no eu, assim como você está falando, não. Então, vamos lá. Qual a importância do conto Amor da Clarice Lispector? Para vocês que vão fazer esse primeiro exame de qualificação, né? É o que eu estava falando para vocês lá no início. Lembra que eu falei que tinham três grandes autores aí, né? Super contos, dentro aí da escolha dos estudantes aí, dos futuros uerdianos, a gente tinha 2 homens e uma mulher. Então, a mulher foi escolhida aí pela população, né? Então, a importância do conto, da escolha da Clarice, a gente vê aí em algumas temáticas sobre a mulher, o papel da mulher na sociedade, os espaços que as mulheres ocupam, né? Seja em casa, seja fora de casa, trabalhando, né? Sendo empresárias, enfim, sendo mães, sendo esposas. Então, assim, a presença feminina é constante nas obras da Clarice. Isso, gente, vocês vão ver em várias obras. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Não é à toa que a Clarice escolhe, né? Determina que em suas obras a presença feminina vai ter um destaque, né, muito maior. Oi, deixa eu ver quem perguntou aqui. Sim, o próprio cego, né, na obra, ele pode representar essa cegueira do amor próprio, né? Ela desperta para pensar em si mesma, porém volta à venda, né, gente? Volta, eu não diria que é uma venda se for para o amor próprio, né? Mas ela começa a observar, ela passa a observar a família. Tem uma hora que ela abraça o filho, né, no final do conto, e ela se preocupa se ele está bem, se ele está sentindo alguma coisa, se ele está bem, ela se preocupa com o filho porque ela constata que é o mais importante para ela, é a família, é mais importante do que ela mesma, né? Então, assim, gente, é muito importante essa escolha desse conto e dessa autora, isso que eu quero chamar a atenção para vocês, tá? Isso, Emanuele, é isso aí, isso que a gente precisa prestar atenção, precisa analisar com essa leitura desse conto. A gente sabe, vou falar para vocês um segredo
para a leitura de Clarice Lispector. Não lê uma vez só. Não dá para ler uma vez só Clarice Lispector, gente. Porque a cada hora que você lê de novo, né, lê 2, 3, 4, você tem uma percepção, você aguça, né, uma outra percepção sua diferente daquela que você leu daquela vez anterior. Então, assim, leiam mais, leiam de novo, leiam com calma, grifem, façam anotações, leiam parágrafo por parágrafo e analisem, porque a Clarice ela tem uma complexidade, né, dentro dessa obra que a gente está falando, principalmente desse Conto Amor. É muito complexo. Cada hora que eu leio, vou falar para vocês a minha experiência. Cada hora, não só com o Conto Amor, com outros também, outras obras. Cada hora que eu leio, eu tenho uma outra percepção. Isso é magnífico, não é? Eu acho magnífico ela conseguir atingir o leitor dessa forma, essa capacidade de você refletir, você parar, você pensar, você analisar de novo, você ler, ela aguça isso no seu leitor. Então, assim, para a aula de hoje, eu li umas 3 vezes o conto para vocês durante a semana aí, falando para vocês aí, para dar essa aula para vocês. E eu já achei coisas diferentes que eu não tinha achado na primeira leitura que eu fiz na época da faculdade. Eu tenho esse livro desde a faculdade. Aí, ó, Kátia já leu 2 vezes. É isso, gente. Tem que ler. E leiam. Eu indico para vocês lerem uma, não lê só uma, 2, 3, 4, quantas vocês puderem. Desperta o conflito. Sim, conflito é a nossa palavra-chave. A epifania é aquele conflito, né? É a introspecção. E mesmo refletindo, ela escolhe a família. Isso, Kátia. E se sente culpada por ter pensado por um instante em si. E tem essa culpa, né? Verdade. Quando ela está no jardim botânico ali refletindo, olhando a natureza e refletindo, ela começa a se culpar, né? Por estar pensando nela mesma. Uhum. Por isso, o abraço no filho como se estivesse se desculpando, preocupada com o filho, vendo se ele está bem. Muito bom, Kátia. Olha a sua percepção aí, como se complementa com a minha, com a que eu falei anteriormente. E é isso. As ideias vão se complementando, as percepções. E é legal que a gente pode comentar em várias aulas essas percepções. E isso engrandece muito, gente. Isso ajuda muito na hora do exame. Porque eu vou falar para vocês, o exame de qualificação da UERJ, você tem que ler a obra. Você não pode assim, vou ler só um resumo e estou preparado. Não, você não vai ficar preparado. Eu vou só ler resenhas na internet, resumos, vou analisar artigos. Não, gente, você precisa ter esse contato com a obra. Por favor, é um conto curto. Tem 6 páginas no máximo. E eu vou falar para vocês, aproveitem esse primeiro exame de qualificação. Geralmente, o primeiro exame de qualificação é mais fácil do que o segundo. Então, olha a minha dica. O segundo, gente, é uma obra, assim, muito complexa também. Eu acho que muito mais do que Clarice, que é senhora, né? Então, assim, aproveitem essa oportunidade. Vocês sairão das nossas aulas aptos, prontos. Percebeu ano passado, Carol? Olha aí, tá vendo? Nós conhecemos, né, o vestibular da UERJ. Então, esse conhecimento ajuda muito também. É uma estratégia. Também. Sim, estratégia. Perdão atrapalhar a professora, Pode falar, não. mas eu também percebi isso, né? Eu sou vestibulanda, né, tentando a UERJ, né? Já há uns 2 anos já, e eu já reparei, os 2 anos que eu fiz, sempre o primeiro EQ é bem mais fácil do que o segundo, tanto em exatas quanto também em humanas, né? Enfim, né, do livro e tal, eu já percebi já, que é, tipo, bem mais fácil do que o segundo. A Sim, UERJ é tipo assim, aproveita o primeiro. Aproveita o primeiro que é light, né? Se não aproveitar, ou você passa ou não passa. Porque eu, né, percebi uma grande diferença, assim, na questão de ser mais fácil e mais complicado. uhum. Perfeita a sua análise, Pauline. É isso aí. A UERJ te dá 2 chances, né? O primeiro aqui e o É, segundo aqui. Você tem que aproveitar a primeira chance. É até um é. ensinamento, né, para nossa vida. Vamos Tipo na assim, primeira, né? gente. Até eles dão uma segunda chance, né? Uhum. Ótimo e tal. Só que, em comparação, o primeiro EQ sempre vai ser o mais fácil. Sempre vai ser o mais fácil. Sabe o que acontece? Tem um pessoal que fica muito cômodo, aí pensa assim:
Ah, eu não vou estudar agora, não. Vou estudar só para o segundo EQ que eu vou ter mais tempo. Aí acaba, ó, se dando muito mal. Então, não dá para ter esse pensamento, gente. É no primeiro EQ que você vai conseguir ali o seu conceito máximo e depois partir o discursiva. Entenderam? É isso. A gente tem que usar estratégia. Eu já fiz só o segundo EQ lá para 2000. Agora eu me senti mais reconfortado no primeiro EQ. Que bom, Nicole. Então, olha aí como é importante ter essa estratégia, analisar, né, os exames aí. Então, aproveitem. Vocês estão aqui para não precisarem do segundo exame, né? Para ficar no primeiro e já ter o conceito e, como eu falei, partir para a parte discursiva, né? Que aí já é outro momento, outra situação. Vamos focar no primeiro EQ. Gente, a autora e algumas situações marcantes. Vou focar algumas coisas marcantes, algumas situações marcantes dentro da própria obra que a gente está analisando, e algumas situações em geral, porque tem muito a ver com a característica da autora também, né? Pode até ter mais tempo para fazer o segundo EQ, mas vai ter menos tempo para... Pois é, olha aí. Vai ter mais tempo para o segundo EQ, mas em compensação, menos tempo para discursivo. Então, a hora é agora, é do primeiro EQ. Olha quantas situações a gente analisa aí. Perfeito, Sara. É isso. Então, vamos falar da autora? Olha como eu chamei o estilo da Clarice. Gente, eu nomeei dessa forma aí. Intimismo autobiográfico. Intimismo autobiográfico. Reflitam sobre esse termo. Aí eu peguei o que significa ali e coloquei para vocês aí no dicionário. E olha como o significado da palavra intimismo, que é uma grande característica aí da Clarice, né? Como tem a ver com outras situações da obra também, né? Por exemplo, ali tem de acordo com a literatura e de acordo com a pintura, né? Na literatura, ela chama aí o intimismo de modalidade literária, cuja temática são os sentimentos íntimos mais profundos. A gente tem aí uma personagem que nós leitores acabamos tendo essa intimidade, né? Conhecendo muito o profundo dessa protagonista, porque justamente é isso que Clarice faz. Ela coloca esse intimismo aí. A literatura clariciana, ela é intimista, total. E autobiográfica, por quê? Porque a gente sabe, em certos momentos ali, a gente vê a Clarice. Não sei se vocês já repararam isso. Parece que é a Clarice que está vivendo ali aquela situação, né? Que ela está colocando ali dentro daquela personagem coisas da vida dela, situações, emoções, sensações dela mesma, da vida dela mesma. E na pintura, a gente tem aí como análise, né, como significado, a modalidade de impressionismo em que são representadas cenas da vida doméstica. Meu amor, se intimismo não é a palavra-chave para o nosso conto, para o nosso primeiro EQ, eu não sei qual outra mais. Na verdade, eu sei, tem mais algumas aí que a gente vai analisar. Mas, assim, o intimismo, gente, é muito importante, né? Naomi, que perfeito que você falou. Ela sempre transmite a própria melancolia, os sentimentos, as suas emoções, de forma, por muitas vezes, irônica, reflexiva. Isso me encanta também, porque tem essa proximidade com o leitor, né? Ainda mais por ser mulher, quem é mulher aí, que é mãe, é esposa, que cuida da casa, que trabalha fora, que estuda, que luta aí para ter uma vida melhor cada vez mais, né? Para ter um futuro melhor, como vocês aí estão buscando o sonho da universidade, da faculdade. Então, assim, o intimismo autobiográfico é o ponto-chave aí para a gente entender um pouco a Clarice, né? Porque ela é muito complexa também. Mas, assim, há uma infinidade de coisas dentro desse intimismo autobiográfico que é encantador, que a gente não pode deixar de conhecer, de entender, tá bom? E dentro desse intimismo, eu trouxe mais algumas situações para vocês. A Bia está falando aqui, ó, gosto muito disso, parece que cada protagonista da Clarice é um fragmento dela própria. Isso aí, um pedaço da própria psique dela. Uhum. É o intimismo autobiográfico. É uma busca da subjetividade do personagem, em meio à realidade da qual se nutre. Pode ser considerado. É como eu falei para vocês, há muitas situações, há muitas reflexões que a gente pode fazer quanto à personagem, quanto à subjetividade dos personagens, principalmente da protagonista, né? Então, assim, a Clarice, ela é top das tops, né, gente? Ela é uma figura importante dentro da nossa literatura.
dentro das escritoras brasileiras do século XX, a Clarice estava ali, né, nessa lista de grandes escritoras. Esse tom intimista, vocês já viram, já falamos sobre, né, essa tendência autobiográfica. Ela é ucraniana, né? Olha que interessante. Ela é ucraniana, porém, ela veio para o Brasil, né, e se apaixonou, já morou em Recife, algumas também viveu em algumas cidades de Maceió, né, Recife, no Rio de Janeiro também. Ela morou no Rio de Janeiro. Então, ela era uma apaixonada pelo Brasil, né, e em todas as suas formas. E, por vezes, como a gente está comentando aí, vocês podem colocar no chat alguma coisa aí, alguma reflexão que vocês tiveram também, isso é importante a gente debater. A vida e a obra dela se confundem muito, né? Existem outros contos, por exemplo, citei um aí, Felicidade Clandestina, que narra a história de uma menina que vivia na cidade do Recife e era apaixonada por livros, assim como a própria Clarice. Olha aí. Então, assim, a autora, a Clarice, ela ambienta as histórias em cidades que já viveu. Então, assim, o Rio de Janeiro, como ela bem narra no conto aí Amor, que é no Rio de Janeiro. Em outros contos, ela cita a cidade de Recife. Então, assim, é muito Clarice, né? É muito ela mesma falando com o seu próprio público, com o seu leitor. Então, a Clarice, gente, além de ser autora, ela também era jornalista. Ela era uma jornalista consagrada, tá? E ela era uma diplomata. Então, olha que bacana a gente ver uma mulher no século XX, no cenário, né, de um século anterior, com essa postura, com essa, né, essa fineza, né? Ela é maravilhosa. Uma das minhas autoras favoritas aí, junto com Cecília Meirelles ali, fico nessas duas. Então, assim, por ela ser diplomata e jornalista, ela morou em vários países, como Suíça, Inglaterra, Itália. Infelizmente, faleceu em 1977, né, vítima de câncer, morando no Rio de Janeiro, vivendo no Rio de Janeiro nessa época do falecimento aí da eterna Clarice Lispector, né? Vocês sabem que a Clarice, ela pertenceu aí à terceira geração modernista brasileira, chamada de pós-modernismo, né? Também conhecida como a geração de 45, e ela coloca muito dessas características dessa escola literária também nas suas obras, principalmente nessa que a gente está falando, né? Então, assim, ela é muito preocupada com o experimentalismo literário, a gente vai falar da linguagem dela também, né? São temáticas mais intimistas, como já falamos. Ela rompe com a estrutura convencional de um texto, já repararam isso? Através do fluxo da consciência, isso é muito importante, porque é a epifania, é a introspecção que traz esse fluxo, né, de consciência, essa fragmentação da narrativa, que é uma narrativa nada linear, né? Nem no seu tempo, nem no seu espaço, nem na sua estrutura, não tem linearidade. Então, isso é motivo, isso é causado, né, uma consequência disso que eu falei para vocês aí, ó, dessa ruptura clariciana, né, dessa ruptura dessa estrutura convencional do texto. O pós-modernismo, ele vem com tudo nessa ruptura, né? É pensar assim, eu não vou seguir os moldes antigos, anteriores, clássicos, não. Eu vou romper com isso, eu vou inovar. Então, é isso que a geração de 45 tinha como propósito, tá? O ato de escrever, outra dúvida aqui, ó. Tô de olho no chat, hein, gente? O ato de escrever como Clarice é um exercício de compreender seu eu? Olha, eu vou te falar, a Clarice responderia muito bem, mas eu acho que sim. Pode ser que com os escritos dela, né? Eu também gosto muito de escrever. Eu sou cronista, né? Não sei se vocês sabem, eu gosto de escrever crônicas. Conto não é o meu forte, eu gosto mais da crônica. Mas, assim, eu creio que sim. Acho que quando a gente escreve, principalmente com essas características da Clarice, a gente tenta compreender o próprio eu. A gente tenta se compreender internamente, né? Então, acho que sim, que pode ser que pela vida que ela levava, ela era jornalista, ela era mãe, esposa, diplomata. Imagine como não era a vida dela, né? E como ela, de repente, naquele tanto de coisa que ela precisava dar conta, através da literatura, a literatura, de repente, era um meio que ela encontrou, né? Não posso te afirmar, é minha opinião. É um meio que ela encontrou de tentar se compreender. Sim, isso explica esse fluxo de consciência. Essa consciência, assim, complexa, né? Que não sabe, não tem uma linearidade. Essa mente confusa.
essa mente que está a todo momento procurando respostas, procurando refletir sobre as coisas da vida, sobre o dia a dia, o cotidiano, a vida doméstica. Sim, por que não? Né? Então, gente, forte tom intimista, é óbvio que a gente vai ter nas obras da Clarice. A prosa poética é muito interessante, porque é uma inovação na literatura, na época, né, da geração de 45, da nossa literatura. Essa prosa poética, que é a prosa com poesia, ao mesmo tempo ali, é uma ruptura, como eu estava comentando. A ênfase na subjetividade, nos dilemas existenciais, que é o que a gente está comentando aqui também, né? Uma narrativa revolucionária, para os padrões, né, clássicos que eram vistos, que eram seguidos por certos autores da época da Clarice, é considerada, a narrativa dela é considerada revolucionária, né, gente? E ela fez uma coisa, por isso que ela está nas mais, né, gente? Ela fez uma coisa muito importante para a nossa literatura também, outra coisa. Ela popularizou as narrativas psicológicas no Brasil. As pessoas começaram a ler muita narrativa psicológica, a gostar de entrar no personagem, de tentar entender a mente daquele personagem, que era confusa demais, né, louca. A gente sente esse psicológico sendo trabalhado o tempo todo nos personagens da Clarice, busca uma compreensão da realidade sem resposta, quase uma compreensão filosófica da realidade. É isso aí. É essa compreensão filosófica da realidade que ela busca, né, que ela trabalha dentro das suas obras, tá? A influência da literatura clariciana, gente. A obra da Clarice, apesar de tantos anos, enfim, tanto tempo já do falecimento da autora, do início da sua popularidade, a obra continua entre as mais lidas no nosso país. Então, isso é muito bacana, é muito importante, né? Essa abordagem inovadora, estilística, né? Essa estilística rica que ela tem, continua influenciando escritores e artistas do mundo todo. Ela é atemporal, como a Sara bem falou aí, né? A Clarice é atemporal. Então, as obras permanecem relevantes, elas são estudadas em universidades e escolas em diversos países, né? A Clarice, para mim, eu vou brincar aqui com vocês, né? Eu vou falar, para mim, a Clarice é o Machado de Assis de saia. Ela é maravilhosa, né? Aí, a Naomi riu. Tanto que em uma entrevista da Clarice, antes dela falecer, ela diz que enquanto ela não escrevia as obras dela, ela estava morta. Talvez o sinal que há muito, esse sinal de compreender o eu. Uhum. Ou também que há muitos sinais dela nas obras. Com certeza. Com certeza, gente. Disso eu não tenho dúvida. Machado é o rei da ironia. Clarice, caramba. Eu acho que ela é a rainha da... Como é que eu chamaria? Gostei aí da sua pergunta. Eu acho que ela é a rainha como é que eu posso falar? Do conflito existencial. Nossa, eu posso nomear de várias maneiras. Eu diria esse conflito existencial, acho que é mais, para mim, é mais tchan, entendeu? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho do gênero? Falei para vocês que esse é o momento mais importante da nossa aula, né? Existencialismo. Pois é. Aí esse tópico para mim é o principal, o existencialismo clariciano. Gente, ponto-chave da nossa aula. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do conto e da tipologia. Como eu falei para vocês, a UERJ adora colocar questão sobre o gênero textual, sobre o tipo de texto que está na obra escolhida, né? Então, assim, a partir de agora é aquele momento de vocês anotarem, sublinharem, fazer o rascunho de vocês aí. É claro que é bacana porque o professor ele fala muita coisa além, né, do que está aqui no nosso documento da nossa aula. Então, é para vocês anotarem, é para vocês perguntarem, para a gente debater, tá bom? Quase um clube da leitura, né? Isso é magnífico. Bom, vamos falar de tipologia e gênero? Gente, tipologia textual é diferente de gênero textual, tá? Dentro da tipologia, é como se a tipologia fosse algo maior, algo que abrange muitas situações, e o gênero fosse uma coisinha, um pinguinho ali dentro daquela tipologia. Então, assim, qual é a tipologia textual
que nós vimos aí, que nós enxergamos dentro do conto Amor, da Clarice Lispector. A gente tem o tipo narrativo, reúne todo, não diria todo. Assim, vocês sabem que no mesmo gênero, no mesmo texto, a gente pode ter várias tipologias acontecendo, né? Mas, assim, qual é a predominância? É essa importância aí e é alvo de questão aí da banca da UERJ. A gente tem a tipologia narrativa, tá? Porque a tipologia narrativa tem toda uma característica, isso aí, Naomi, que a gente encontra dentro do conto Amor, dentro do gênero conto. Então, assim, eu observo também traços do tipo descritivo. Então, eu diria para vocês que a predominância dentro do conto da Clarice é narrativo-descritivo. É a tipologia narrativa descritiva, tá? Mas por que é chamado de tipologia? Porque o texto, seja ele qual for, né? Ele tem uma forma, ele tem uma estrutura, ele tem um conteúdo que chama a atenção, ele tem características que seguem aquela tipologia. Então, por exemplo, a gente tem a dissertação, o texto dissertativo argumentativo é uma tipologia que é cobrado na redação do Enem, né? O descritivo tem uma característica diferente do dissertativo argumentativo. O injuntivo já é um tipo textual diferente desses outros que eu falei. Então, cada tipologia, existem outras, tá? Descrição, narração, dissertação, argumentação, injunção. Existem várias tipologias textuais. E cada uma delas terão exemplos de textos que a gente vai chamar de gênero. O gênero já é um exemplo de um texto que se enquadra naquela tipologia. Então, há o predomínio da narração, porque ele é rico em ações, porque acontecem muitas coisas aí, apesar de ser um gênero curto, né? O conto ele tem essa característica, tá, gente? Ele é tipo a crônica. Há em comum isso entre do conto e a crônica, né? Que é ser uma narrativa curta. Então, há a narração, mas também, principalmente na hora da introspecção, anotem isso aí, principalmente na hora da epifania, há muita descrição. Que é quando aquela personagem, né, a protagonista, ela fica ali naquela divagação, naquela reflexão, naquela centralização do eu, naquela percepção da sua vida. Ali, naquele momento, há muita descrição. Pauline, pode falar. Professora, não sei se a pergunta é boba, mas o que que seria epifania? A epifania é um momento muito característico nas obras da Clarice, tá? Isso aí vocês podem ter certeza que vai cair lá em alguma questão lá, vai ter esse momento epifânico. E não acontece só no conto Amor, não, tá, gente? É uma característica da Clarice como um todo, tá? A epifania é aquele momento que você para, alguma coisa acontece à sua volta, você está vivendo aquela vida corrida, aquele cotidiano, aquela loucura do dia a dia, e alguma coisa acontece, pode ser uma coisa banal, simples, boba, que acontece que te dá um start, que te desperta, que você acaba parando, opa, e começa a refletir sobre alguma questão, alguma situação da sua vida. Recalcular a rota. É recalcular a rota, é isso aí. Isso é um Entendi. momento epifânico, que é importante para a gente aí nesse conto, tá? Aí, no caso, a epifania é uma tipologia ou é o gênero? Não, não, nenhum nem outro. Epifania é uma característica, é uma situação que a gente encontra dentro do conto Amor. E é uma Ah, característica da tá. Clarice. Não Pode tá, ter, tipo, entre os gêneros e tal, não, né? não, isso pode acontecer, a epifania pode acontecer numa crônica, pode acontecer num conto, pode acontecer em outros gêneros textuais, não é algo peculiar e específico do conto, entendeu? Pode acontecer em qualquer Entendi. situação, em qualquer É tipo de do texto. cotidiano também, né? Dá pra. O cotidiano, né? Também, né? Sim, o cotidiano acaba causando, por diversas vezes, esse momento epifânico nas pessoas, né? É como Aham, eu falei para entendi. você, a correria, né? Às vezes você para, caramba, eu tô esquecendo de me cuidar. Você vê alguma coisa assim na rua e você, Ah, tá, caramba, entendi. entendeu?
a gente fala que a epifania, de uma certa maneira, é uma introspecção também, porque é aquele momento que você para e pensa em você, e pensa sobre a sua vida, e pensa o que você pode fazer de diferente, de melhor, enfim, você está parado um tempão sem estudar. Aí, do nada, você ouve alguma coisa no rádio, vê alguma coisa na internet, que te chama a atenção e você fala assim, caramba, essa é a hora que eu tenho que estudar, eu preciso voltar a estudar. Entendi. Epifania. Nicole, é tipo uma crise existencial. Uhum, é isso Entendi. mesmo. É o que a gente está falando do existencialismo, né? Dessas crises existenciais. Perfeito. É isso mesmo. Então, assim, gente, tipologia narrativa descritiva, gênero, conto, tá? Dentro do tipo narrativa, existem vários textos, tá? A crônica é um deles, né? Enfim, há uma gama, né, de textos aí. Em determinada situação, o personagem pergunta quem sou eu, porque não tomei aquela decisão. Sim, é isso. Vocês precisam levar nesse dia da prova, do primeiro EQ, o conhecimento, entendimento do que é uma epifania, tá? Porque é magnífica a epifania ocorrendo no conto, né? Nessa obra aí da Clarice. Aí eu trouxe para vocês outro esqueminha. Quem não entendeu ainda, já vamos falar de narrador, Kátia. É isso aí. Para quem não entendeu ainda tipos e gêneros, aí a gente tem essa diferença, né? A tipologia narrativa, descritiva, argumentativa. Olha quantos tipos, nem tem muitos aí, hein? Mas olha quantos gêneros textuais a gente tem dentro de cada tipo de texto, de cada tipologia. Eu tenho romance, biografia, conto, crônica dentro do narrativo. Eu tenho cardápio, diário dentro do descritivo. Eu tenho resenha, editorial, manifesto, artigo dentro do argumentativo. No injuntivo, a gente vê muito em propagandas, né? Bula de remédio, expositivo, a gente tem entrevista, jornal, reportagem, enciclopédia. Então, olha a diferença, gente. Tipologia textual é algo maior, algo no topo, né? Como se fosse um hiperônimo, e os gêneros estão ali abaixo, como se fossem hipônimos, né? Então, a gente tem aí esse esqueminha para ficar mais claro, né? Agora, entrando alguma dúvida até então, quem tiver aí pode colocar aí no chat, pode perguntar sobre tipologia e gênero, tá? A nossa banca aí gosta muito de questões do tipo, então a gente vai debater muito sobre isso hoje. O conto, gente, vamos agora adentrar nesse gênero que é o conto, que é o que importa para a gente aí dos gêneros textuais, é o conto, porque é onde se enquadra aí o texto da Clarice, né? Olha a característica do conto, gente. Vamos ver se vocês observam isso acontecendo lá no Conto Amor. Prestem atenção, tentem fazer essa conexão, isso é muito importante. Vocês já devem ter lido, obviamente, o conto. Então, tentem fazer essas conexões. O conto, então, é uma narrativa curta, tem poucos personagens. Reparem que o conto ele é centralizado na protagonista Ana, né? A gente observa ali alguns personagens, além dela, uns 2 a mais, 3 no máximo, mas a gente tem ali uma centralização na protagonista. Então, tem poucos personagens, é uma característica do conto, tá? O tempo e o espaço são reduzidos. Reparem que tem poucos espaços aparecem uns 2, 3 espaços no máximo, né? Há somente um conflito e um único clímax. Eu diria para vocês que o clímax é aquela parte da epifania. Ali a gente tem um clímax acontecendo, né? A gente pode dizer também que é daquela parte do jardim botânico, né, da epifania, até ela chegar em casa e constatar o que ela constata. Então, a gente tem aí como característica do conto essas situações que eu falei para vocês, né? É uma característica como se fosse característica geral de todos os contos, tá? Aí, como a gente falou que o conto ele é uma narrativa, eu tenho que prestar atenção nessa tipologia textual. Aí eu botei um esqueminha que eu gosto muito de explicar para os alunos, que não dá para esquecer, gente. Nunca mais vocês vão esquecer. Toda narrativa possui 5 elementos essenciais. Quais são esses 5 elementos essenciais da narrativa? O pente. O que é o pente, professora? Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Ah, mas
Não vai ter pergunta nenhuma sobre o tempo da narrativa, não. Não cai nessa. Mas não consigo entender o espaço que acontece. Não há espaço nenhum dentro da... Não. Isso aí, gente, é obrigatório em toda a narrativa. Se o gênero pertence ao tipo narrativo, se aquele gênero está ali dentro do tipo narrativo, ele precisa ter essas 5 situações, tá? Que é o nosso pente. Lembra na hora do primeiro EQ aí? Escreve lá no cantinho, né? Pente. Que aí você já sabe que pente significa esses 5 elementos aí da narrativa. Capacita o leitor a ser mais crítico? Acho que qualquer leitura, né? Acredito eu que qualquer leitura capacita o leitor. Qualquer tipo, né? Pode ser conto, pode ser artigo, reportagem. Enfim, gente, precisamos desses 5 elementos na nossa narrativa, tá bom? Então, eu vou analisar para vocês aqui, junto com vocês, esses 5 elementos acontecendo na obra, no conto Amor. Nós temos que analisar, que entender essas 5 situações acontecendo. E não é só falar, tem tantos personagens, o espaço tem tantos, narrador é esse tipo. Não. Tem que entender o porquê, é o sentido, é a análise, né, profunda do que é esse narrador, por que é esse narrador, qual é o tempo, qual é o intuito da autora de ter colocado esse tipo de tempo acontecendo. Então, há uma profundidade maior do que só falar que tem 5 elementos da narrativa. Então, é isso que as questões, né? Isso que é trabalhado, né, nas questões lá do EQ. A falta de um desses elementos compromete a construção da narrativa, com certeza. Como eu falei para vocês, são 5 elementos essenciais. Então, toda a narrativa vai ter enredo, aí é o que a gente vai falar agora, vai ter tempo, espaço, personagem, narrador, toda a narrativa, não pode faltar nenhum deles. Pode ser que apareça menos, ou tenha um só espaço. Por ser uma narrativa curta, essa característica ela pode ter essa peculiaridade, né? Pode ter essa situação acontecendo, mas tem que ter. Então, assim, um enredo, gente, o que é enredo? É basicamente um resumo da história. O enredo é a história em si, é o que está acontecendo ali naquele conto. Então, assim, há um episódio de uma pessoa com uma vida comum, que perante uma situação também de cunho cotidiano, sofre uma epifania e reflete sobre sua vida e a importância perante o seu contexto. Trata-se de uma mulher casada, que é a Ana. Ela é mãe, ela é dona de casa, ela ocupa o seu tempo cuidando da família e das tarefas domésticas. Isso aí a gente está narrando o enredo, contando o enredo daquele conto. Isso é enredo. Aí a gente continua na sequência. Nesse sentido, a Ana, ela deixou de olhar para si, visando cuidar dos filhos, tarefa que percebe em seu momento de reflexão. Mesmo que ela possuísse uma vida estável, né? Até é dito que ela leva uma vida boa, ela é uma mulher de classe média, então ela mora num apartamento, ela tem uma vida bacana, né? É dito isso lá no conto. Então ela esquece do mundo exterior, ela se vê representada naquela cena epifânica, tá? Que é o cego mascando chiclete. Então é alguém que não enxerga a sua atividade mecanizada. Muitos de nós passamos isso, pessoal. E ao mesmo tempo, ela é abandonada dentro do seu próprio eu, como já comentamos. Sim, a epifania que acaba levando ela a enxergar esse interno, né? A fazer essas reflexões, tá? Então, o enredo é isso. O enredo é você resumir essa obra, né? Qual o teor? O que acontece dentro dessa obra? É o nosso enredo. Personagens, pessoal. Atenção aos personagens. O conto Amor, ele tem como personagem principal a Ana, é uma mulher casada, mãe de 2 filhos, dona de casa, já sabemos muito bem. Já pararam para pensar, sabe uma coisa que me chamou a atenção? O nome dela. O nome Ana. O nome Ana, o título Amor, a escolha do gênero, olha como é tudo muito curto, muito rápido, muito fácil de entender, né? Digamos assim. E Ana é como o nome Maria. Ana é um nome comum. Maria também é um nome muito comum, já repararam? O nome Ana e o nome Maria são nomes muito comuns na nossa sociedade. Muitas mulheres se chamam assim, né?
há uma quantidade enorme de mulheres chamada Maria, Ana. Então, assim, a Ana, a escolha desse nome é muito interessante, porque pode ser qualquer mulher, pode fazer referência a várias mulheres, a qualquer mulher dentro da nossa sociedade. Qualquer mulher pode vivenciar isso ali. Qualquer mulher pode se ver, se encontrar naquela situação da Ana. Olha que interessante, né? E Ana começa com A, amor começa com A também. Olha que interessante, né? E a Ana, ela escolhe o amor pela sua família, né? Que a gente já comentou isso. Então, assim, a Ana, a protagonista do nosso conto, ela é uma mulher comum, acabei de falar isso para vocês, ó, que leva uma vida rotineira, como qualquer outra mulher vive também. Ela é mãe, esposa, como qualquer outra mulher pode ser também na vida, né? Dona de casa, ocupa o seu tempo cuidando da família, das tarefas domésticas. Oi, Júlia, minha cabeça fez um boom agora, eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. Pois é, eu estou aqui para causar esse boom na mente de vocês. Então, estou conseguindo atingir meu objetivo. É isso, a gente. É porque o olhar do professor, né, é mais aguçado quanto a essas situações, e a UERJ gosta disso, gente, de trabalhar com esses mínimos detalhes, podem ser alvos, né, de uma questão, por exemplo. Então, assim, a única personagem que a autora confere densidade psicológica. Vocês reparem que o marido, o filho e o cego não têm essa densidade psicológica que ela coloca na Ana. Reparem isso. Eles são retratados de maneira muito rápida, muito simples. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. Presta atenção, Júlia. A única personagem que tem nome dentro da nossa narrativa é a Ana. Repararam isso? O homem cego é chamado de homem cego, a gente não sabe o nome dele. O marido é chamado de marido, a gente não sabe o nome dele. E o filho é chamado de filho o tempo todo na narrativa, a gente não sabe o nome do filho, dos filhos, né? Principalmente o filho que ela abraça. Ela poderia, naquele momento ali, falar o nome do filho, mas não fala. Então, assim, olha a importância dada à protagonista Ana, tá? Até a empregada, verdade, a empregada ali que é citada em um certo momento, passa também despercebida, e é uma mulher também, mas ela não dá ênfase à empregada, não é a história da empregada que está sendo retratada, né? Ela dá ênfase na Ana. Matemática morna. Não vamos confundir Machado aqui com a Clarice, por favor, né? Né, Júlia? Parou para pensar? Olha aí. Então, assim, existe o homem cego, preste atenção na figura do homem cego, tá? O homem cego, a gente pode falar que é um antagonista. A gente está falando agora dos personagens, né? Isso é muito importante. O homem cego, ele é um antagonista, gente. O que é um antagonista? É aquele personagem que, de certa maneira, trava uma batalha ali, vai contra os ideais do protagonista, vai contra as ações do protagonista. E é realmente isso que acontece naquele momento epifânico ali que ela enxerga ali, né? Ela se depara com um homem cego mascando chiclete. Então, assim, personagens importantíssimos para a gente. A gente precisa ter um olhar. Eu acredito que se vocês, depois da aula de hoje, se vocês forem ler de novo o conto, vocês já vão ter uma outra visão. Eu tenho certeza disso. Vocês vão ter uma visão mais ampla, mais reflexiva sobre essas coisas que eu estou falando para vocês. Vocês vão observar muito disso aí. Já vimos enredo, personagem, agora é o narrador. Eu acredito que sim, Júlia. Eu acredito que vocês vão ter uma leitura assim. Vocês vão gostar muito de ter ver esse outro lado, né? Ter essa outra visão. Que podem surgir outras depois também, né? Gente, o narrador é onisciente. Quem perguntou do narrador aí? Foi a Kátia, não foi? É o narrador onisciente. Não é a Ana que está narrando a história pra gente, não. É uma pessoa, né? É alguém que está de fora, que está vendo o que a Ana está passando e está ali contando para a gente. É um narrador que a gente diz que o foco narrativo é em terceira pessoa, porque ele é como se fosse um fofoqueiro, né, gente? Por isso que é em terceira pessoa. Ele está vendo o que está acontecendo à sua frente e está contando para a gente, para os leitores, aquilo ali. Fala, Pauline. Professora, onisciente é o que mesmo? É aquele narrador que ele tem ciência de tudo. Por isso que ele é onisciente. Ele está
presente Ele ali nas sabe de tudo? situações, ele sabe de tudo. É isso aí. Ele é um Entendi. grande fofoqueiro. Só que assim, ele não só sabe de tudo, não. Ele sabe principalmente, olha a característica desse tipo de narrador, gente. Principalmente o psicológico dos personagens, o profundo dos personagens. Olha como tudo se encaixa, gente. Como tudo que eu tô falando para vocês está se encaixando nessa experiência de, como é que eu posso falar para vocês? De introspecção, de existencialismo, né? Olha como essa experiência, né, existencial, psicológica, como tudo vai se encaixando, né? Nada é à toa, gente, dentro de uma narrativa, dentro de uma obra. É tudo assim, por algum motivo, para causar alguma coisa no leitor, para fazer uma crítica, uma reflexão, enfim, né? Significa que esse narrador, então, Pauline, fechando aí essa sua dúvida, né? Tem acesso aos sentimentos, às emoções, até mesmo a monólogos interiores da personagem Ana. Ele tem acesso a tudo isso. Por isso que ele detalha muito bem, ele conta muito bem para a gente tudo o que está acontecendo no interior da personagem Ana. A onisciência é mais para o leitor, que a tudo observa de forma holística. O leitor ele está ali como um espectador, né? Ele está ali ouvindo a fofoca rolando, o que está acontecendo. Nada é à toa. Isso aí, Vitor, João Vitor. Nada é à toa dentro dessa, principalmente nessa obra que a gente está estudando, analisando, né? Tatiane, pode falar. É rapidinho, só uma coisa que eu achei interessante também no conto é a forma como ela retrata o marido. O marido tá sempre rindo, ele tá sempre, pelo menos assim, no momento final, onde ela parece que tá muito angustiada, e aí ela fala que ele sorri, aí isso prendeu uma sensação de que ele não alcança ela nessa questão existencial, de que ele tá muito distante dela nisso, sabe? De que parece que ela tá vivendo muita coisa por dentro dela e ele não faz nem ideia do que se passa. Era só isso mesmo que eu queria observar. Muito bom, Tatiane. Obrigada pela sua participação. Isso que você falou é muito interessante. Ela tá sozinha, ela tá carregando a dor sozinha, né? É isso. O marido, ele tá ali, né? Ele vai trabalhar, ele volta, aí tem aquele momento do jantar com a família, ele também não tá muito ali interessado em perguntar se tá tudo bem com ela, né? Se quer alguma ajuda, enfim. Ele não é um personagem principal pra gente na história, né? Ele é um coadjuvante ali, né? Ele não é nem perto assim, ele não é um estilo protagonista pra gente, né? Nem antagonista também. Mas tem essa situação que você falou. Ela carrega uma dor sozinha, ela tá ali a todo momento, toda a narrativa, né? Ele parece poucas vezes, ela também cita poucas vezes ele, ela fala mais do casamento em si, né? Algumas situações do casamento. É um bom ponto, isso é um ponto muito importante. A Clarice, ela é magnífica, né, em retratar isso. De repente, até mesmo na vida dela, ela estava passando por isso, né? Poxa, uma mulher que é diplomata, jornalista, escritora. Nossa, será que ela tinha um companheiro do lado dela? De repente nem tinha, de repente ela era invisível nesse aspecto perante o marido, né? Ah, eu posso só falar uma coisinha muito rápida. Claro, você pode falar 1000 coisas se você quiser. Não, então, é porque eu nem conhecia muito sobre Clarice. Aí a gente foi assistir uma entrevista dela, eu era bem mais nova. E eu não sei por que a gente assistiu essa entrevista, eu tava passando na TV e ela falou uma frase que a gente, lá em casa a gente até lembra, porque foi muito impactante pra gente. Ela falou assim: eu tenho amigos, eu tenho vários amigos, eles só não estão aqui hoje. Aí a gente ficou tipo, nossa, porque dá pra perceber que era uma desculpa dela, sabe? É isso que você falou, é verdade mesmo. Talvez ela escreva muito sobre o que ela tem escrito, né? Muito sobre o que ela viveu, né? Porque ela parecia ser uma mulher bem solitária. Verdade. Uhum. Eu acho que sim, eu tenho essa perspectiva dela também, que ela era uma mulher solitária. Foi pouco antes dela falecer essa entrevista. Olha que legal aí. Depois, se alguém tiver o link da entrevista, ó, puder colocar lá no grupo, o pessoal já assiste aí, ó. Olha que interessante. Essa parte do marido no final, sim, ele conforta a mulher, né? Até abri aqui na parte que ele faz isso. Ela tá sem forças nos braços, né? Ela tá sem força nos braços. Aí ele fala, cadê? Tô procurando aqui para falar para vocês.
Deixe que pelo menos me aconteça o fogão dar um estouro, respondeu ele sorrindo. Ele só vai ter um estopim de tentar acalentá-la de alguma forma no final da narrativa, né, gente? No final de um jantar que todo ali ela preparou com a empregada, enfim, ela organizou. No final que ele vem dar esse abraço, esse conforto, digamos assim, né? Em que ele diz que ela era uma mulher tão intensa que chegava a ser assustador. Vocês já repararam no olhar da Clarice, gente? O olhar dela diz muita coisa. Toda foto que você vê da Clarice, ela tá com aquele olhar misterioso. Vocês já repararam? Aquele olhar intenso. Isso chama muita atenção também para a figura, um olhar penetrante, isso. Me lembra muito o olhar da Mona Lisa, né? Uma coisa assim meio perdida, meio reflexiva, penetrante. É uma coisa interessante da gente observar, né? Da autora. A gente não tem como eliminar, né? Deixar de lado esse lado autoral também, nesse lado autobiográfico que eu diria, né? E aí, gente, os espaços. Vamos para os espaços? Já analisamos personagens. Olha como tem como a gente debater muitas situações, né? É um conteúdo, uma aula que não se esgota. É muito importante, é muito interessante essas situações. Os espaços que estruturam a narrativa são o apartamento, o bonde e o jardim botânico, né? O apartamento é porque a Ana vive ali com a sua família, né? Então ela retrata ali, ela volta para casa com um novo olhar sobre a vida e sobre si mesma. O bonde é porque é de dentro do bonde que ela vê o cego mascando chiclete, né? Ela esquece de saltar ali no ponto certo dela, acaba se perdendo e fica deambulando ali até encontrar algum lugar conhecido. Aí temos o Jardim Botânico, que é o outro espaço. Ela acaba chegando ali, indo até o Jardim Botânico, ela senta, olha a natureza. Ali ela pensa em si, em primeiro lugar, ela tem alguns pensamentos voltados para ela mesma, né? Em primeiro lugar. Não de forma egoísta, mas com foco nas suas decisões e escolhas. Olha o medo dela de pensar de forma egoísta, de pensar nela e achar. A gente está falando da culpa, né? E de se culpar por pensar nela mesma e ser um egoísmo pensar nela mesma, né? Entender a autora diz muito sobre as obras. Com certeza, né, gente? Com certeza, isso é muito, muito importante. Por isso que eu gosto de esmiuçar muito o autor quando eu vou ler alguma obra, pesquisar sobre ele, entender o motivo que levou esse autor a escrever aquela obra. Isso tudo é muito importante, né? É como eu falei para vocês, são peças que se encaixam, né? São coisas que vão se encaixando que ajudam a gente a analisar a obra literária. O tempo, pessoal, o tempo ele não é cronológico, ele é psicológico. Por quê? Claro que só poderia ser psicológico, né, gente? Esse tempo psicológico, justamente por conta dessas situações existenciais, dessa epifania, dessa introspecção. Ele é um tempo mais individual, e a gente vê que a Ana está o tempo todo, como a Tatiane bem falou, né, ali solitária, nos seus devaneios, nas suas percepções. Então, o tempo psicológico ele é muito do indivíduo, ele é muito individual, não é igual para todo mundo. Reparem vocês, o tempo do marido estava totalmente diferente do tempo da esposa. O tempo do filho, com certeza, era totalmente diferente desse tempo da esposa, da mãe, né? Então, assim, o tempo psicológico, ele é interno, e ele é marcado na narrativa através dessas memórias e lembranças da personagem. Esses devaneios, esse pensamento em si, pensar em tudo que ela já viveu naquele casamento, naquela vida, com aquela família dela. Pode aparecer como uma digressão, como um flashback, ou até mesmo como uma epifania, como acontece dentro aí do conto Amor, tá? Pode ser demonstrado de várias formas dentro da narrativa, como fluxo da consciência. Esse fluxo de consciência é muito importante para a gente, principalmente, né? Pela obra em si. Um déjà vu, um sonho, um flashback, como eu falei para vocês. Então, assim, principalmente pelo fluxo de consciência, tá? O tempo permite que o autor explore a subjetividade indo além da mera cronologia. Sim, a cronologia fica em segundo lugar, né? É mais importante essa introspecção, esse psicológico, do que o tempo do relógio em si, né? Digamos assim. Isso aí, muito bom. Aí tem uma coisa que chama atenção, a hora perigosa. Vocês já viram que há um trecho lá, né, que o narrador ele cita ali um certo cuidado com uma hora perigosa? Isso é muito importante, está dentro do tempo da narrativa, hein?
Essa hora perigosa, a Clarice, ela expressa essa hora perigosa como um momento em que os devaneios psicológicos se fazem presentes, desenvolvendo ali uma tomada de consciência, esse fluxo de consciência, sendo visto até mesmo de uma forma filosófica, como a gente já comentou também, né? É quando ela fica sozinha, a Ana. Sim, quando ela tá no bonde, quando começa aquela epifania, o cego mascando chiclete, ali já começa essa hora perigosa. E é aquele momento ali, né, da tarde, né? Ela até cita a tarde como um tempo específico, um momento. Então, o tempo ele é bem trabalhado nessa narrativa, tá? Eu tirei um trechinho onde aparece, ó. Sua preocupação reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde. Porque essa hora perigosa era a hora que ela pensava nela mesma, pensava na vida dela. Por isso que era considerada uma hora perigosa, né? Quando a casa estava vazia, sem precisar mais dela, o sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções, ela acabava sem ter o que fazer, né? Sem ter função, e esse momento ela acabava fazendo esse pensamento, essa introspecção nela mesma, né? Dentro dela, no profundo dela. E isso é um momento que ela não estava se dedicando aos outros. Por isso que era a hora perigosa para essa personagem, né? Porque tá todo mundo fora de casa, a casa arrumada, então ela se sente meio inútil. É isso mesmo. O momento da epifania, na verdade, acontece quando ela vê o cego mascando chiclete, né? Esse é o momento epifânico central da nossa narrativa, né? A hora perigosa não sempre é perigo iminente, mas sim é um intenso. Isso, é uma intensa introspecção e vulnerabilidade psicológica. Poxa, ela vai ter tempo para pensar nela, coisa que ela não tem geralmente, né? Por isso que é perigoso, entendeu? Interessante, né? Essa hora perigosa. Gente, dentro da narrativa, a gente tem também os discursos, né? Então, o discurso dessa narrativa é o discurso indireto livre. Isso tem muito a ver com o tipo de estrutura da narrativa da Clarice, né, gente? Há uma fragmentação da linguagem, não sei se vocês já repararam nisso. Há uma não linearidade também dessa estrutura, dessa linguagem. Existem muitas frases curtas, frases interrompidas, incompletas. Há uma linguagem bem sensorial. Aí eu não vou adentrar muito, porque a Tami falou muito disso na quarta-feira, né? Que vai lidar com a parte sensorial e vai falar muito de figuras de linguagem. Né? Tem muito a ver com a figura de linguagem, com as figuras de linguagem, né? Então, assim, tudo isso reflete a subjetividade, reflete tudo isso que eu falei para vocês ali em cima, né? A fragmentação da linguagem, a não linearidade, essas frases curtas, interrompidas, a pontuação, a frase que não é completa. Tudo isso reflete essa subjetividade, essa introspecção, essa multiplicidade de sentidos que a gente encontra na obra. Isso é magnífico, né? Porque é como se fosse uma consequência, é como se isso gerasse, isso tudo que eu falei para vocês, gerasse essa multiplicidade de sentidos que eu falei para vocês, que cada hora a gente lê e tem uma ideia, uma reflexão, uma situação ali que a gente encontra, que a gente observa e reflete. Olha o trechinho que eu tirei para vocês repararem como isso acontece. Tem outros trechos, tá, gente? Tem muitos trechos como exemplo. Repare que parece que é a própria Ana falando, mas ao mesmo tempo entra o narrador. Oh, mas ela amava o cego, pensou com os olhos molhados. Parece que é a Ana falando, oh, mas eu amo o cego, né? Eu amava aquele cego. E ao mesmo tempo ele bota em terceira pessoa, ela. E depois ele fecha com pensou, na terceira pessoa de novo, né? Pensou com os olhos molhados. Parece que é a Ana falando isso com os olhos marejados, molhados, né? É interessantíssimo esse discurso indireto livre acontecendo. Reparei na pontuação. O discurso indireto livre, gente, é essa brincadeira, diria brincadeira, né? Essa mescla entre o narrador e o personagem. Por isso que é indireto livre, porque é o narrador falando, aí do nada vem um personagem e fala, ao mesmo tempo a gente vê tem um uso também em algum momento da narrativa, tem uso de travessão e fala. Então ele meio que mescla. O uso do travessão, gente, é uma característica do discurso direto, e não do indireto livre, ou do indireto. Então ele meio que tenta misturar as coisas ali a todo momento, né? Na verdade, ela, né, a nossa autora, a Clarice. O fluxo de consciência, ele pode ser considerado, eu diria que ele pode ser considerado, como é que eu posso falar? Vou dizer para vocês.
É como se ele pudesse ser considerado uma consequência desse discurso indireto livre. O fluxo e o discurso indireto livre estão trabalhando juntos ali, ó. O discurso indireto livre só acontece porque há esse fluxo de consciência, há essas frases curtas, interrompidas, incompletas. Vocês já pararam para pensar? Eu não sei se é na mente de vocês também é assim, mas a minha mente, ela é assim, ela trabalha num fluxo constante o dia inteiro, né? É uma hora você está pensando assim, caramba, eu tenho que comprar isso ali, tenho que ir lá no mercado comprar isso. Ih, mas eu tenho que preparar essa aula. Ih, mas eu preciso focar no estudo disso. Então, a gente fica o tempo todo nesse fluxo, né, constante. Entendeu? E isso acontece, isso acaba sendo um discurso indireto livre, né? Você falando com você mesma e ao mesmo tempo se interrompendo. Isso é incrível, né? Eu também penso assim o tempo todo. O cotidiano, né? É a rotina que faz a gente ter esse fluxo de consciência, né? Constante. Então, nos debruçamos aí na análise dos 5 elementos da narrativa, já vimos aí, né, o enredo, o personagem, já analisamos esses 5 elementos e como eles aparecem, tá, na obra. A gente vai treinar isso, praticar isso outras vezes aí. A narração, gente, é aquele relato feito por alguém, né, enfim. E há uma sequência de acontecimentos, há uma estrutura na narrativa, só que a gente viu que a Clarice, ela usa uma narrativa não linear, né, isso acontece muito. Mas, geralmente, o intuito é fazer uma apresentação. Vocês sabem que... Deixa eu abrir aqui na minha página aqui, que eu perdi a página. Calma aí. Vocês sabem que no início do conto, a Ana meio que se apresenta, né? O narrador, obviamente, apresenta a Ana para a gente. Ela é uma pessoa pouco cansada, as compras estão ali numa sacola de tricô, a Ana sobe no bonde, ele está meio que descrevendo que essa personagem, né, parece que ela está indo comprar alguma coisa, né, está no bonde, o bonde começa a andar, ele vai tentando apresentar essa personagem, a gente já tem uma perspectiva que ela é uma mulher que ela rala muito, né? Ela cuida da casa, principalmente nesse primeiro momento, dá a entender que ela vai fazer compras, né? Ela estava no bonde. Então, assim, há uma certa apresentação, não que aconteça dessa forma aí, né? Há um desenvolvimento da trama ali da obra, né? Do nosso enredo. Há um clímax, que é a parte mais emocionante, né? É o momento que alguma coisa é revelada, que alguma coisa acontece, é o momento que a Ana para e pensa nela mesma, aquele momento da epifania ali, né? E há um desfecho, que há o final, né? A gente chama de desfecho o fim da nossa obra aí, o fim do conto. Então, geralmente, a narrativa ela tem essa estrutura, tá? Pode não ser linear dessa forma, e pode não ser linear dessa forma, porque a Clarice gosta muito da linearidade, como já vimos, né? Mas é uma característica da narrativa, tá? Detalhes gramaticais que chamam a atenção no conto. Outro momento muito importante aí da nossa aula, tá? Eu vou chamar a atenção para vocês a 2 situações que tem dentro da nossa área gramatical aí, né, da nossa língua portuguesa, que pode ser que muitos não tenham enxergado ainda isso, não tenham percebido isso acontecendo aí na obra. E que provavelmente é alvo aí de questão, né? É um tipo de questão que pode ter falando aí sobre algum detalhe gramatical desse. Vamos ver aqui o que é? Já repararam essas 2 palavrinhas aparecendo no conto? A palavra olhar e a palavra ver. Vocês sabem que uma coisa é diferente da outra, né? Olhar não é a mesma coisa que ver. E ver não é a mesma coisa que olhar. São 2 verbos, né? E esses 2 verbos, eles trabalham de uma maneira muito interessante dentro desse conto aí. Por quê? O olhar é um ato passivo. É um ato apassivador, como é dito aí. Pois é, olha aí o Sebastião falando. É diluído maquinalmente como um hábito corriqueiro. Você olha muitas coisas durante o dia, não olha? Você olha assim rápido, sem riqueza, sem tentar prestar atenção realmente naquilo, né? Já o ver, ele se liga a algo como um súbito entendimento. O ver está ligado à epifania. O olhar está ligado ao que ela era antes da epifania. Ela olhava as coisas no automático, era muito automatizada, né, a vida dela. Olhava aqui, olhava ali. A partir do momento que ela passou a ver, é aquele momento
da epifania, tá? É um procedimento ativo de um indivíduo em relação ao mundo. É quando ela percebe o lugar dela naquele mundo, né? O que ela está fazendo por ela mesma, como está o casamento, a relação familiar. É nesse ponto aí que o ver, ele é menos sinônimo de olhar do que entender. Olha que interessante. O momento em que a Ana ela deixa de olhar e passa a ver, torna-se o ponto de início daquela ambientação dissimulada. Tem um trecho que eu tirei para vocês aí, ó. Então ela viu o cego mascava chiclete. Mascava chicles, né? É onde percebemos essa transição do olhar para ver. É onde, pela primeira vez, aparece no texto o verbo ver. Antes disso, gente, na narrativa, aparece somente o olhar. Olhar, olhar, olhar. Depois desse momento epifânico, no momento do momento epifânico, a gente tem ali o uso do verbo ver. Porque é a partir desse momento que ela começa a entender realmente o lugar dela, as situações em que ela se encontra como, né, dona de casa, mãe, esposa, é ver mais como se ela realmente enxergasse toda a situação. Isso aí, é isso aí. Então, assim, gramaticalmente falando, esses dois verbos aí, eles têm sentidos totalmente diferentes, né? Eles são usados em momentos específicos. E como eu falei para vocês, eu falo de novo, não é à toa na nossa narrativa, não. Tá? Há um momento para o uso do verbo olhar, há um momento para o uso do verbo ver. Então, prestem atenção nesse motivo, no que gerou esses usos dentro da nossa narrativa. Tá? Vocês vão ler de novo, eu tenho certeza que vocês vão ler de novo o conto e vocês vão entender. Vocês vão prestar atenção nesse uso e no momento de cada um. Isso é muito interessante, né? Já repararam também, outro aspecto assim gramatical que me chama muita atenção, são as repetições de algumas palavras ou algumas sentenças. Há uma repetição de palavras e sentenças na nossa narrativa. Essa repetição, ela também não é à toa, né, gente? Essa repetição, ela produz sentidos, ela produz efeitos dentro da narrativa. Por exemplo, o cego mascava chicles, um homem mascava chicles. Ou, até mesmo em outro trecho aí, ó, era fascinante, a mulher tinha nojo e era fascinante. Olha como há uma repetição, né? Há uma espécie de, no primeiro caso, quando o narrador fala, né? O cego mascava chicles, um homem, aí dá essa pausa, né? Aí retorna. Um homem cego meio que complementa, né? Um homem cego mascava chicles. Há um certo silenciamento, né? Nesse uso das reticências, né? Há uma pausa, que é uma pausa contínua, né? Um silenciamento, que é importante dentro dessa obra de Clarice também, esse silenciamento. Há quanto tempo a Ana ela não vivia essa situação de silenciamento, né? De não olhar para ela mesma, só viver pelos outros, coisa que a Tatiane complementou bem aí na aula, que eu lembro. Então, assim, seguindo a repetição do fascinante, né? O efeito causado ali no fascinante, ó, era fascinante, a mulher tinha nojo, e era fascinante. Esse efeito aí já é a intencionalidade referente ao choque. É como se a personagem levasse um choque ali naquele momento, né? Um espanto. A Ana se espanta ao se deparar com o cego naquelas condições ali, né? O fascinante sendo repetido aí 2 vezes. É como se fosse um aumento gradual dessa elocução dessa personagem, né? Era fascinante, a mulher tinha nojo, era fascinante. Era fascinante ela sentir aquele nojo, né? Interessante pensar isso. Há uma reiteração da informação, como se quisesse confirmar, dar ênfase a essa fascinação. Isso é muito interessante. Porém, né, ela ganha essa carga, né, enfim, o poder dessa invocação, dessa repetição, do sentido da palavra fascinante, é constante e a gente enxerga isso através dessa repetição, né? Oi, Yasmin, boa noite. Está chegando agora? Olá. Boa noite, galera. Aproveitem muito a aula. Ah, a Tami está aqui na aula. Agora que eu vi, amiga. Ah, entendi. Passando para dar uma ótima noite para você, amiga.
Um beijo para toda a galera que está assistindo a aula, gente. Tenho certeza que vocês estão amando essa super aula maravilhosa, com essa super prof. Olha, dei uma olhada agora no slide, que incrível. Aulão, hein, gente? Suga muito dela, suga muito, que vocês vão amar. Parabéns, Paty. Muito boa aula. Obrigada, amiga. Muito obrigada pela sua participação aqui. É uma honra ter você aqui. Nossa. Passei aqui para dar um super beijo para você, minha duplinha linda. Saudade, amiga. Muitas. Aí, galera, só se vocês quiserem, pode marcar aí uma super aula com nós duas juntas, hein? Ao vivo. O que vocês pensam aí, ó? A gente estava acostumado a dar aula em conjunto. Ia ser maravilhoso, hein? Um super encontro da super dupla. O retorno da dupla. Isso aí, gente. Não vou atrapalhar a aula de vocês, não, tá? É só para dizer que eu estou aqui para o que precisarem. Nós duas estamos juntas, sempre unidas, para poder dar o melhor para vocês na aula de língua portuguesa. Porque vocês sabem, né? Linguagem é aquilo que vai levantar vocês. São 13 questões, né? Então, é o peso maior da prova. Então, suga muito aí dessa aula, viu, galera? Beijo, Paty. Beijo, Tami. Maravilhosa a sua participação. Amei. Saudades, amiga. Beijo, gente. Saudades. Tchau, tchau. Beijo. Fica com Deus. Beijo. Ah, gente, que linda. Amei essa participação especial aqui. Gente, é a dupla de linguagem campeã de aprovações, né? Não é pouca coisa, não. Ai, bom, vamos seguir aqui. Gostei que vocês interagiram aí. Vocês querem a dupla dando aula junto? Ó. Gostei. Muito bom. Pessoal, linguagem é muito importante, né, gente? A parte de português, de linguagem, né, a língua portuguesa, é muito importante aí, principalmente para alguns cursos específicos aí, que vocês tenham interesse. Então, assim, não vamos deixar de lado o estudo do conto, da língua portuguesa, isso vai ajudar muito, né, vocês lá na frente. Vamos pegar a parte discursiva aí, próximo ao exame discursivo, vamos fundo. Então, assim, ano passado, vou falar para vocês que eu fiquei muito feliz com o resultado da nossa equipe aí ano passado, principalmente do exame discursivo de português. Porque, assim, acertamos todas as questões. As 10 questões nós acertamos. Então, assim, tínhamos trabalhado em aula todos os conteúdos, o que caiu nas questões, nós tínhamos falado em aula. Na época era sobre o livro Caim, né, de Saramago. Então, assim, gente, é possível, acreditem, né? Como eu falei, confiem na nossa equipe, confiem nessa grade de professores aí, né? Maravilhosa. Amanhã tem matemática com o Diego e com a Priscila, de 8 a meio-dia. Então, participem. Diego é maravilhoso, né? É amigo nosso aí também, né? Meu, da Tami. A Priscila também é fofa, maravilhosa também. São professores de excelência que vocês têm. Então, aproveitem, são os melhores do Rio de Janeiro. Então, vamos que vamos, né? Agora é a parte do exercício. O conceito A vem aí. Por quê? Agora vocês vão praticar isso tudo que a gente debateu. Quem está animado para praticar aí? Bota aí no chat. Quem vai tirar o conceito A? Bota aí. A. A de amor, A de Ana. Vai ser conceito A, gente. Está na cara. Olha o nosso conto aí. Ana, amor. Isso, a chuva de A aí. É o A. Chama o A que o A vem. Conceito A. Vamos embora praticar? Deixa eu passar aqui para vocês. Primeira questão aí, fresquinha, ó. Primeira questão para vocês. Vamos embora. As questões do primeiro EQ, do exame de qualificação, elas costumam ser bem objetivas, bem rápidas, vocês já repararam? Bem curtas. É um trecho do livro, no caso da obra, né, do conto, vai ter um trechinho ali de algum aspecto, algum momento ali da narrativa, e vem a pergunta. Então, assim, não há mistério na análise das questões do exame de qualificação, né, gente? Ele, como o nome já diz, né, são questões objetivas, temos aí que ser objetivos, que ele quer do candidato ali algo muito rápido, muito simples de compreender ali, de acordo com aquele trecho do conto.
Então, assim, vão ter 4 opções para você escolher, né, da letra A até a letra D, e são opções também, assim, né, óbvias, né, que estão ali dentro do que ele está pedindo, mas são bem objetivas também. Nada de ficar enrolando, né, de ter, por exemplo, letra A, 2, 3 linhas ocupando aí. Não, gente, é do jeito que eu estou trazendo aqui para vocês, é dessa forma. Opa, já tem gente respondendo. Letra C já foi, letra C, mas vamos ver aqui. O mundo se deformara e se tornara hostil. Ela caminhava no escuro. A expressão caminhava no escuro sugere o quê? Opa, pensou CC. Pauline, diz aí, o que você pensou? Professora, eu tava muito na dúvida da A e da C. A e C? Confesso que a professora vai me bater. Eu até agora não li o conto. Eu vou começar amanhã. O quê? Ah, não. Pai, desculpa. O Mas quê? Ó, vou botar um emoji aqui para você, ó. de triste, de raiva. Ó, tudo para você, Pauline, ó. Mas, ó, só com a sua explicação deu para entender, tipo, né, algumas coisas do conto. Vai ser até bom para mim, né? Porque aí quando eu ler, eu já vou mais sacar mais algumas coisas. Com certeza. Mas eu tava em dúvida entre a A e a C. É bom vocês falarem a dúvida, porque é o que pode gerar realmente lá na hora, né? Na hora você, de repente, fica em dúvida entre 2 opções. E, gente, é triste, mas geralmente a gente marca aquela que não é, né? Aí a gente deixa Pois sem é. marcar. Ou o que mais aconteceu comigo nesses 2 aqui que eu, né, de ano que eu fiz, é que eu às vezes até pensava na certa. Eu até marcava, só que aí eu ficava pensando e acabava marcando outra. Mas É não, isso. tem que ter certeiro, porque se ficar pensando muito, tipo assim, leu a questão, pensou em alguma coisa, marca que você pensou, porque se ficar pensando muito, acaba gerando dúvida, acaba marcando em outra e babou tudo. É verdade. Isso faz muito sentido o que você falou. Você começa a pensar muito, começa a achar erro, né? Começa, já não é aquela ali. Quando sua mente está fresquinha e você já acha ali a resposta, é porque aquela é a resposta. Você pensou muito, já era, né, gente? Então, cuidado, a gente tem que ir para esse exame também com estratégias, né? De estratégias para fazer as questões. Então, isso é muito importante aí que a Pauline falou também. Isso é muito bom, agrega muito aí. Mas olha só, vamos lá. Você ficou entre A e a C. O que eu Aham. digo para vocês? Tem algumas palavras que a gente considera palavra-chave nas alternativas. Obviamente, na alternativa certa, a gente vai ver ali palavra-chave que tem a ver com o conto, com a narrativa, com a autora, com características da obra, com a análise que vocês já fizeram, né, antes aí, pensando que, de repente, esse é o dia do exame, né? Então, assim, tem que pegar a palavra-chave de tudo que você estudou anteriormente, de tudo que você está levando, essa carga de conhecimento que você está levando para esse dia. Então, por exemplo, quando a gente usa a expressão ali, né? Quando o narrador usa a expressão caminhava no escuro, o mundo se deformara, se tornara hostil. Ela caminhava no escuro. Esse caminhava no escuro, ele faz uma sugestão para a gente, ele dá uma sugestão. Essa sugestão, repare numa coisa, se você marca a letra A dificuldade de Ana em enxergar a realidade. Presta atenção comigo. A Ana, ela não tinha dificuldade em enxergar a realidade. Se você marcar A, você não vai marcar, você não vai estar falando daquele momento epifânico que ela se volta para si mesma. Essa realidade é no geral. Essa ideia de enxergar a realidade é muito magma, digamos assim, ela é muito generalizada. Não é algo específico daquela personagem. Principalmente como a gente fala da Ana, né, que é a nossa protagonista. Então, assim, a Ana, ela não tinha dificuldade em enxergar a realidade. Ela faltava nela o que a gente vê na letra C. Presta atenção. A falta de clareza e compreensão de Ana sobre a sua própria vida. Quando ela caminhava no escuro, quando diz que ela caminhava no escuro, é porque ela não compreendia a própria realidade, a realidade dela, a vida dela, as emoções e os sentimentos dela, da vida dela.
Então, essa personagem, gente, a gente tem que pensar muito nela, muito na vida dela, quando for marcar alguma coisa também. Então, assim, o medo da Ana de escuridão literal, a dificuldade de enxergar uma pegadinha, porque está falando de uma realidade generalizada, não a realidade dela mesma, né? A preferência por ambiente sombrio, pior ainda, né? Então, assim, o nosso gabarito é a letra C. Galera que botou letra C aí. Ela não tinha clareza em como ela vivia realmente, ela não tinha clareza da própria vida, ela só passou a ter a clareza do que ela vivia após aquele momento epifânico, né? Então, quem botou C, gabaritou. Acho que deu para entender por que não é a A, né? Essa ideia muito generalizada de enxergar a realidade. Isso ficou muito abrangente, né? Ficou muito. Não falava dela. Eu não queria falar, né? Estou evitando falar isso. A realidade da C é a realidade interna. A realidade, Interna. a realidade externa. Isso. Se a letra A fosse realidade interna, estaria certa também. Se tivesse essa palavra-chave, por isso que eu falo para vocês. Isso é uma maldade com o candidato. É uma maldade para levar o erro. Ele está cansado, vai marcar a letra A. Isso aí. Você vai marcar o primeiro que você lê ali. A sua visão está indo para vou marcar A. Mas é isso. A gente fala muito do psicológico do personagem, do interno, do profundo. Então, isso tem que estar na sua alternativa ali, quando fala da Ana, principalmente, né? Aí tem a questão 2. O que vocês colocariam nessa 2? Ela olhou o cego mascando chiclete e, de repente, o mundo se tornara um lugar perigoso. Este trecho representa um ponto de virada na narrativa. Olha como fala de narrativa. Assim como a UERJ gosta de colocar, hein? Representa um ponto de virada na narrativa, caracterizando o quê? Esse momento traz uma característica do quê? Aí eu coloquei para vocês algumas situações focadas nos elementos da narrativa. Reparem só. A gente fala de tempo, espaço, clímax, enredo. E eu quero que vocês prestem atenção, porque tem palavras ali que a gente já estudou que não faz parte da característica da obra da Clarice, desse conto. Então, por favor, não marquem o que não tem nada a ver com a obra. Por exemplo, a letra D. O enredo linear da história. A história não tem um enredo linear, gente. A gente já falou que é característica da Clarice, essa não linearidade. Então, assim, vamos eliminar coisas que não tem nada a ver. Isso é uma estratégia no dia também do exame. Aí a gente fica entre A, B e C. E aí? Só que você tem que prestar atenção que é um momento específico, né? Ela olhou o cego mascando chiclete. Aí surge o quê? O momento epifânico. De repente, o mundo se tornar um lugar perigoso. A gente fala daquela hora perigosa. Aí vem o momento epifânico. Eu falei para vocês que o momento epifânico é o quê da narrativa? É aquele momento que... O que vocês vão marcar aí? Vamos ver se vocês entenderam. Se vocês entenderam o que é para vocês. É porque houve uma mudança súbita. Não houve os contos da Clarice não há uma linearidade, como você falou. Ele sempre quebra para poder chamar o leitor para a questão psicológica dela. A epifania ele resiste na mudança súbita da imagem. Ela vê uma imagem, de repente, ele se sente até para aquela imagem, ela muda, de repente. Muda. Então, a letra C é o clímax, é o que mais chama a atenção, né? Então, o clímax deve ser isso, né? Só pode ser a letra C. Isso aí. É isso aí, é o clímax da história. Eu acho que eu já até dei um spoiler para vocês lá na frente, né? Lá quando eu falei da estrutura da narrativa. A gente pode dizer que a parte do momento epifânico ele é o clímax da história, onde o conflito atinge seu ápice. Nós, leitores, jamais esperaríamos que aconteceria isso ali. Ela tá num bonde, ela tá voltando para casa no bonde, né, com as compras para o jantar que ela vai fazer à noite. Só que aí acontece alguma coisa que ninguém esperava. A partir de um momento banal do cotidiano, um cego mascando chiclete, causou esse ápice, esse clímax na história. Foi onde ela começou a enxergar o próprio eu, a pensar na própria vida. No seu momento ali, né, psicológico, no seu momento eu. Perfeito, letra C. Estão acertando, né? Espero que por que os contos de Clarice é difícil de entender? Se o leitor não for maduro,
não tem uma experiência de vida, como você falou, tem que ter várias leituras, né? Para ter vários estágios de compreensão, ele não vai entender. Vai achar que a autora tá maluca, entendeu? De repente, pô, eu não estou entendendo nada, por que ela fez isso? Mas não tem maturidade para entender. Por isso que é Sim. difícil. Por isso que quase ninguém entende a Clarice. Uhum. É difícil entender a Clarice, né? Ela é muito complexa. Ela trabalha com situações, com temáticas muito complexas, né, gente? Fala, Tati. É só contar uma coisa. Eu tentei ler Água Viva quando eu tinha uns 14 anos e foi uma experiência péssima, porque eu não entendi nada, eu me senti super burra. Aí eu deixei pra lá e, tipo, era da minha irmã. Ela tem até hoje o livro. Acho que eu vou tentar ler agora. E eu me senti super burra, tipo, porque realmente o que ele falou é verdade. Você precisa ter uma certa maturidade pra poder entender. Verdade. Uhum. Acho que você começou pelo pior. Pior, né? Você começou pelo... Verdade. Traumatizou, né? Pois é, gente, é um leitor maduro, né? É essa a ideia, né? É aquilo. Alguns estudiosos chamam, né, nomeiam a Clarice, né, essa característica da Clarice de complexidade clariciana, para vocês terem uma noção de como ela é vista, né? Até mesmo pelos teóricos literários, enfim. Mas é a característica dela, né? Aí, vamos para uma situação gramatical. Língua portuguesa na íntegra e bonitinha acontecendo. Ela olhou o cego mascando chiclete, distraída. Logo após, o mundo se tornara um lugar perigoso. Tem uma expressão em destaque aí que é o logo após. O logo após, nesse trecho, estabelece uma relação de quê? Quando ele usa o logo após, aconteceu uma coisa, e logo após, o mundo ele foi modificado ali para ela, né? Aconteceu uma coisa diferente na vida dela ali. O que vocês colocariam? Esse logo após indica uma oposição, contrastando a distração com a sensação de perigo? Olha só, eu Uma fiquei ideia na de... dúvida. Eu fiquei uma dúvida. Olha, essa é uma questão difícil, muito difícil. Para mim, é difícil. Por quê? Tem 3 questões aí. A tu pode descartar. Tem nada a ver. Uhum. A adição, talvez, não. Eu fiquei entre a C e a D. Conclusão de que a distração leva a uma sensação de perigo. Mas eu fiquei mais na D, porque logo após, né, de temporalidade, né, indicando a sequência dos eventos. Mas mesmo assim eu ficava na dúvida, porque o tempo D é psicológico, talvez não seja, né? Eu jogaria D. Eu botei a D. Eu chutaria a D. Aí eu falo para vocês, sempre que tiver uma questão assim falando da relação estabelecida por uma conjunção, uma locução conjuntiva, enfim, uma preposição, o que for. Mas sempre que tiver assim, relação estabelecida, você presta atenção no sentido. É uma questão muito mais de semântica do que de gramática, digamos assim, né? Por quê? O que acontece? Ali tem a pegadinha da C e da D, porque o logo, sendo usado sozinho, né, o logo, ele pode transmitir uma ideia de conclusão. Agora, ele sendo usado junto com a palavra após, o logo após já indica uma ideia de um tempo posterior. É logo após ela viu que o mundo se transformou, né? Após ela observar, no caso ela não olha, né? Ela vê. Após ela estar ali se deparando com o cego mascando chiclete, ela percebe que o mundo mudou para ela. É o momento epifânico acontecendo de novo. Então, logo após, você acertaria, Sebastião. Eu chutaria. É um momento epifânico, porque esse logo após, ele é abrupto. É uma mudança abrupta. Do nada. Isso. Como você falou, ela olhou um cego mascando chiclete. O que é um cego mascando chiclete? É um cego mascando chiclete. Nada mais do que isso. Só que essa imagem, para ela fez relembrar alguma coisa interna, uma experiência interna, que tornou um lugar perigoso que não tem nada a ver com o cego. Esse logo após. Engraçado, uma coisa mais maluca, né? Mas é Clarice, né? Mas é Clarice. É Clarice, é a complexidade clariciana. Mas, assim, a questão do tempo tá nessa ideia de que quando ela olha, o mundo muda para ela. Logo após ela olhar aquele cego, tudo mudou.
Então, esse logo após é a letra D, ele está indicando aí uma ideia de tempo, que indica a sequência dos eventos, né? Uma coisa estava acontecendo e logo após aquilo acontecer, outra coisa aconteceu. Então, há uma sequência de eventos aí. Por isso que indica temporalidade, tá? Muita atenção a questões assim, sentido total, semântica total. Questão 4. Sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir, e de repente deixar de sorrir. Sorrir e deixar de sorrir. Esse trecho, ao descrever o cego mascando o chiclete, evidencia o quê? Essa descrição, lembra que eu falei para vocês que tinha muita descrição também, junto com a narração? Então, essa descrição ali, daquele momento de você estar ali falando do cego, que mascava, e fazia isso, e fazia aquilo, falando características, né? O que torna em evidência? O que traz para evidência? Essa descrição do cego mascando o chiclete. E esse cego sorri, gente. Para surpresa da nossa protagonista, o cego parece sorrir. A mastigação, né? O ato de mastigar dava a impressão esse sorrir, deixar de sorrir. Quando você mastiga, você não abre e fecha a boca? Então, isso está evidenciando o quê? A Ana, ela fica um pouco transtornada com isso, né? Vocês repararam que é um aparente transtorno? Aí letra A está dizendo assim, a indiferença do cego diante da presença de Ana. Gente, ele nem estava vendo a Ana ali, né? Então, por favor. A ambiguidade da figura do cego, que oscila entre a alegria e a tristeza. Então, a gente não sabe se o cego estava triste ou alegre, não é específico isso, né? Não tem essa especificidade naquele momento dizendo se ele estava triste, se ele estava alegre, não tem isso. A estranheza e o desconforto que a visão do cego provoca em Ana. A Ana, ela fica desconfortada, gente, ela fica desconfortável. Repararam? Caramba, o cego está mascando chiclete e ele está sorrindo. Ele sorri e deixa de sorrir, sorri e deixa de sorrir, mascando chiclete. Isso incomoda a Ana de uma certa maneira, né? Que ela fica ali parada, vendo aquele cego ali, mascando aquele... Chama a atenção dela. É porque ela está achando bonitinho? Não. É porque causou uma estranheza, causou um desconforto. É esse desconforto e é essa estranheza que acontece o quê? Que traz como consequência a epifania, né? Olha a letra D. A compaixão e a empatia que Ana sente pelo cego. Ela não é descrito isso no conto, né? Não tem esse tipo de sentimento da protagonista quando vê o cego mascando. É de compaixão e empatia? Não, né? Causa estranheza, desconforto, incômodo. E aí, vocês marcariam a C? O cego é apenas uma imagem que desperta ela. Um cego não tem nada a ver com a experiência interna dela. Então, não pode ser a letra D. Eu botei a B. Não pode ser a letra D. Ah, entendi. É porque o cego não tem nada a ver com a vida dela, com a experiência dela, interna dela. Ela tem uma realidade interna. O cego tem outra realidade. Ela apenas foi uma ponte para despertar uma lembrança dela do passado, talvez uma coisa. Eu botei a letra B, né? A B? A ambiguidade da figura do cego que oscila... Não, mas aí você está indo nessa oscilação entre alegria e tristeza, mas não está fazendo referência nenhuma no texto se ele estava alegre ou triste, né? Não é essa. Entendeu? Por isso que eu digo, preste atenção nas opções, nas alternativas, leiam até o final, eliminem alguma palavra que não tenha a ver com a obra, com o que está acontecendo na narrativa, entendeu? Isso é muito importante, gente, senão vai acabar marcando a alternativa errada. Qual é a letra? A questão 4 é a letra C. Foi a letra C aquela que eu expliquei da estranheza, do desconforto. Obrigado. Ok? Vamos lá, questão 5. Vamos embora. A Ana era uma dona de casa feliz. Um dia, ao voltar do supermercado, o bonde em que viajava passou por um jardim botânico. A visão da exuberância da natureza desestabilizou sua rotina, revelando a fragilidade de sua aparente felicidade. Nesse trecho aí, qual é a tipologia textual predominante? Lembra que eu falei para vocês que no mesmo texto,
no mesmo gênero, várias tipologias trabalham, né? Só que existe, dependendo de trechos, algumas que predominam. Qual que vocês diriam que predomina nesse trecho? Descritiva, letra A, narrativa, letra B, dissertativa, letra C, Narrativa. ou injuntiva, letra D? E aí? O Sebastião já falou aí. Essa é mais fácil, essa é uma questão mais fácil. Achou fácil? Olha o pessoal botando aí. É fácil. Letra B? Então todo mundo botou B, né? A maioria botou B. É fácil. O pessoal botou B, ó. Isso aí, gente, letra B, narrativa. Eu queria ver se vocês iam se confundir, se vocês iam botar a descrição aí, né? Porque tem trechos O trecho aparece em muitas ações. A Ana é um bonde, vamos voltar, que viajava, quer dizer, destabilizou, revelando. Há quantas ações aí? Muitas ações recorrentes. Perfeito. Isso aí, a Tati botou aqui da outra também, agora eu tô lendo. Não tem nenhum verbo imperativo, não tem nenhuma descrição, não tem nem adjetivo. Até fala da visão exuberante da natureza, mas não há uma riqueza de detalhes, né? Não há uma descrição pela riqueza de detalhes na descrição do jardim. Não há uma riqueza de detalhes, né? Então, parabéns, letra B, isso aí. Questão 6. Os ramos, eu achei difícil, porque fiquei muito em dúvida, mas marquei B, porque depois da vírgula não tem sentido. Às vezes você começa lendo, você já acha que é a opção, mas acaba esquecendo de ler toda a alternativa, né? O que vem depois aí? Júlia, essa lista, a Thaís Maria já colocou no grupo, tá dentro da nossa aula, que ela colocou lá, do nosso compacto. Tá bom? E eu vou lançar mais 10 questões além dessas da aula, hein? Vou lançar mais 10 lá para vocês praticarem. Depois eu mando o gabarito para vocês, tá bom? Os ramos se balançavam, as sombras vacilavam no chão. Um pardal ciscava na terra e, de repente, com mal-estar, pareceu-lhe ter caído numa emboscada. Nesse trecho, qual é a tipologia predominante? Esse é para ninguém chegar no dia do exame e ficar assim, não sei o que é tipologia, não sei o que é narrativa, descritiva e juntiva. Vai saber tudo, vai chegar sabendo gabaritar, acertar a questão sobre tipologia, que vai cair, galera. Perfeito! Muito bom, gente. Letra A, descritiva. Repare, por mais que esteja sendo usado aí verbos, reparem que tem vários verbos, né? Mas esses verbos, eles estão descrevendo, eles não estão indicando ações específicas, eles estão indicando ações, obviamente, mas descrevendo. É porque ele detalha muito, ele descreve muito o que está acontecendo. Reparem na diferença desse trecho para o trecho anterior. Mas professor, não podíamos dizer uma narrativa, porque não há personalização dos ramos, do pardal. Não entendi sua dúvida. Não tem nada a ver, Minha análise não tem nada a ver. Eu então tá entrando pelo caminho da personalização, mas não tem nada a ver isso. Cuidado. Para não ir muito além do que a questão quer. Tem candidato que faz isso, né? Que vai muito além. Eu estou viajando. Essa é muito eu caio. Isso aí, Yasmin. Yasmin já matou a charada, ó. Tá literalmente descrevendo muitas coisas. Os ramos se balançavam, as sombras vacilavam no chão, um pardal ciscava na terra. Ele está colocando ações uma após a outra, mas de maneira muito descritiva, né? Então, há uma predominância. Eu não posso dizer que não há narração também, mas há uma predominância. Preste atenção nessa palavra, predominância. Não quer dizer que não tenha narração ali, tá bom? Então, assim, vamos interpretar ali a letra A, descritiva pela caracterização do ambiente e dos elementos da natureza. Ele faz essa caracterização de que forma? Descrevendo muito o que aquele ambiente está passando, ou que aqueles animais, ele fala de ramos, né? Ele fala de pássaro, enfim, pardal, né? Ele está caindo muito nessa ideia literal de descrever aquele ambiente, de usar uma descrição daquele ambiente do Jardim Botânico, por exemplo. Narrativa pela apresentação de uma sequência de eventos que culminam na sensação de emboscada. Poderia cair nessa B, né? Poderia ir nessa pegadinha aí.
Mas cuidado, a predominância não é narrativa. Por que ele descreveria tanto um ramo, uma sombra, um pardal? Não, ele falaria diretamente, né? Se fosse fixamente, predominantemente narrativo. Ele não se prenderia a detalhes, entenderam? Por isso que não poderia ser letra B. A C e a D nem vou comentar, né? Porque ninguém marcaria. Porque o candidato ele pode ser traído de que a descrição ele é cheio de adjetivos, né? Uhum. E pode estranhar isso, e levar ao erro, como você falou. Uhum. A descrição, você tem que entender o que é uma descrição. O que é uma descrição. E esse exercício foi interessante. É bom a gente nunca ficar no raso, né, pessoal? Quando fizer uma análise de uma questão, de um sentido, enfim, nunca fiquem no raso. Cuidado para não extrapolar, obviamente, né? Mas sempre pensem, analisem, interpretem, percebam o que a questão ali quer de vocês, né? O sentido ali daquele texto. Aí queria que você marcasse a B, né? Mas não, aí a predominância narrativa, mesmo não tendo adjetivos, tá? Isso pode acontecer sim, pode ser uma pegadinha, tá? A descrição pode vir de outras formas, né? Gente, alguma dúvida aí até então? Nenhuma dúvida? A questão 7, faltaram 3 questões. A 7, a 8, 7, 8, 9 e 10. Temos aí umas 4 questões aí pela frente para vocês praticarem, tá? A 7, 8, 9 e 10, vocês pratiquem. Eu vou deixar o gabarito para vocês lá no nosso grupo. E vou lançar mais 10 questões para vocês praticarem também. Dever de casa para vocês, tá? Ok? Todo mundo vai praticar, vai botar no grupo. Vamos agitar o grupo, vamos colocar, né, as dúvidas. Gostei muito que na aula de quarta vocês colocaram as dúvidas. Vamos interagir, colocar link do vídeo, da entrevista, né? Ok? Combinado? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Como deu nosso horário aí, obrigada por estar aqui comigo nesse sextou. Amei a participação de vocês, né? Podem contar comigo, o que vocês precisarem, de dúvidas, enfim, estarei lá no grupo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, acho que foi bem produtiva. Comentem bastante da aula, a Prove vai amar ouvir o que vocês acharam, tá bom? E partiu a aula amanhã, hein? Aula de matemática amanhã, quero ver todo mundo lá, tá bom? Um beijo, meus amores, espero que vocês tenham uma excelente noite aí. Depois dessa análise, né, do conto, vamos refletir, né, sobre. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.